Boa noite a todos, seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Hoje nós vamos começar uma nova fase do nosso programa Sã Doutrina. Hoje nós vamos começar essa nova fase propondo para vocês um curso de teologia, né? A ideia aqui, essa nova fase, busca oferecer para vocês um curso básico das doutrinas da fé cristã. Então, é dessa forma que nós vamos continuar, né? Na verdade, nós vamos começar, né? Recomeçar esse projeto aí do Sã Doutrina, não mais lá no templo, naquela dinâmica cultica, né? Num culto, mas agora como se fosse aula mesmo, né? Como se nós estivéssemos numa sala de aula e numa dinâmica de uma palestra ou de uma aula. Vocês aí na internet, boa noite a todos, todo o Brasil, vocês aí que estão acompanhando a gente por aqui. Nosso objetivo é oferecer para vocês boa doutrina bíblica. Nós vamos tratar, então, o que nós vamos tratar nesse curso nosso? Nós vamos tratar basicamente daqueles temas presentes na teologia sistemática, né? Na teologia sistemática nós temos 7 grandes áreas, então nós vamos tentar aqui nós vamos oferecer para vocês princípios presentes nessas 7 grandes áreas da teologia. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o que os teólogos chamam de prolegômena ou prolegômenos, né, que seria a introdução, né, a introdução aos estudos teológicos. Depois nós vamos entrar naqueles assuntos relacionados à antropologia, o que é o homem segundo as Escrituras, como o pecado entrou no homem, os efeitos do pecado no ser humano, e todas as questões relacionadas à antropologia. Em terceiro lugar, nós vamos estudar cristologia, o ser de Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Em quarto lugar, soteriologia, então, o que é salvação, o que é redenção, justificação pela fé, concernentes à soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação do gênero humano pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos estudar também pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, o ser do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Em sexto lugar, eclesiologia, a igreja cristã, né, a doutrina da igreja cristã, os sinais de uma igreja verdadeira, de uma igreja autenticamente cristã. E, por fim, a escatologia, né, o estudo do escatom, a doutrina da esperança cristã e que fala das últimas coisas. Então, esse é o nosso objetivo nessa nova fase do Sã Doutrina, que é oferecer para vocês os princípios básicos elementares dessas grandes áreas da teologia sistemática. E também temos o objetivo de apresentar um conteúdo simples, um conteúdo claro, fiel às Escrituras e às doutrinas básicas da fé cristã, nesses variados temas aí que ela apresenta. E a finalidade de tudo isso, né, a fim de promover orientação bíblica para a igreja, né, a doutrina saudavelmente bíblica, para que as igrejas possam crescer e na graça do Senhor Jesus Cristo, mas que ele redunde em boas obras para o povo de Deus. Então essa é a nova fase, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. O meu nome é Nilson Júnior, da Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó, e eu vou estar aqui com vocês, Deus permitindo, nesses primeiros programas. Eventualmente nós vamos, né, chamar algum outro irmão, algum outro pastor para também compartilhar conhecimento bíblico aqui conosco, ok? Então essa é a nossa apresentação dessa nova fase do programa Sã Doutrina. Hoje nós vamos falar, né, da introdução à introdução, né? Dito isso, tudo que nós falamos aqui, nós vamos ao nosso primeiro tema, que vocês devem ter observado aí na propaganda que a igreja fez, são as motivações ao se estudar teologia. Antes de entrar em teologia propriamente dita, antes de falar sobre as doutrinas bíblicas, antes de falar sobre a inspiração, a inerrância, né, a autoridade das Escrituras Sagradas, nós vamos estudar um assunto que vem antes, que normalmente é um assunto que não é tratado, pelo menos nos livros de teologia sistemática, mas que nós consideramos ser um assunto importante, que são as motivações
que nós temos, né, sejam essas motivações corretas ou incorretas, ao nos aproximarmos do estudo teológico, do estudo de assuntos teológicos, do estudo da teologia. Né? Então, quero começar com algumas perguntas e aí você vai refletindo aí onde você está nos assistindo. Por que nós estudamos teologia? Essa é uma pergunta que eu queria que você refletisse. Por que nós estudamos teologia? Quais devem ser as motivações para o estudo da teologia? Será que alguém que estuda teologia, né? Será que alguém que estuda os assuntos que dizem respeito à pessoa e à obra de Deus? Será que alguém que estuda as Escrituras Sagradas pode fazer isso com uma intenção errada? Será que isso é possível? Claro que é uma pergunta meio retórica, né? E infelizmente nós sabemos que é possível, né? É possível sim a gente se aproximar de um assunto tão sublime que é a Escritura, né, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, querer entender a pessoa, a obra, né, de Deus. E, infelizmente é possível você buscar se apropriar desse conhecimento, mas de uma forma que não seja correta. É possível você pecar estudando teologia. Então, se isso é possível, então a gente tem que tentar entender, né, como lutar contra isso e buscar naquilo que a gente consegue, sondar algumas motivações erradas e poder lutar contra elas e buscar saber o que a Bíblia ensina sobre a questão das motivações ao se estudar a teologia, ao se estudar a palavra de Deus. Antes da gente entrar em alguns textos bíblicos aqui, quero e eventualmente nós vamos sempre compartilhar livros, né, compartilhar nomes de livros, indicações de leituras com vocês. E esse é um livro, né, e depois nós vamos de alguma forma compartilhar a imagem dele. É um pequeno livro, né, e essa pequenez desse livro já é sumida no próprio título do livro. O nome desse livro é Pequeno Livro para Novos Teólogos, da editora Cultura Cristã. O autor é o Kelly Kapic. E eu quero compartilhar com vocês o que ele coloca aqui no começo do livro, que é muito interessante, exatamente sobre o tópico da aula de hoje. Ele fala o seguinte: tenho visto Deus usar boa teologia para libertar vidas. Porém, também tenho visto pessoas empregarem mal a teologia, o que resulta em abusos, corações endurecidos e dor. Uma coisa que me preocupa nos estudos teológicos é a tentação de fazer divisões exageradamente fortes. E quais divisões seriam essas? Primeiro, entre academia e igreja, entre teologia e vida, entre verdade e amor. E no passado, a tarefa da reflexão teológica era muitas vezes entretecida com a experiência e o caráter do teólogo, de forma que o resultado era uma conexão orgânica entre temas tais como oração, humildade, sofrimento e comunidade e o ato de fazer teologia. Minha preocupação é que nos dias atuais muitos de nós temos cultivado, não intencionalmente, o que pode ser chamado de desprendimento teológico. E o que seria isso? Tal visão produz divisão entre espiritualidade e teologia. Então, alguns acham que é possível estudar teologia sem desenvolver espiritualidade. E quando a pessoa acha isso, ela com certeza vai estar se embrenhando no caminho que a Bíblia não vai dar base. Alguns também fazem uma divisão muito grande entre vida e pensamento, como se você pudesse pensar em algo, mas não viver esse algo e ficar tudo bem com isso, e entre fé e ação. Né? E aí, terminando, o desligamento teológico cria um mal entendido, que afeta negativamente não apenas a nossa vida, como também nossa teologia, e as nossas igrejas e até mesmo o mundo em que testemunhamos e servimos. Então esse é um livro que nós indicamos, Pequeno Livro para Novos Teólogos, que é um livro que fala basicamente do assunto que a gente vai aqui de maneira muito rápida tratar com vocês, né? Que é o perigo de se aproximar dos estudos teológicos, mas com motivações que são contrárias à Escritura.
Então, lido esse trecho, quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos, né? E nós vamos falar de teologia, nós vamos falar de produção teológica, nós vamos citar vários autores que para nós são autores importantes devido à fidelidade que eles têm às Escrituras, né? Depois eu vou fazer a indicação de alguns livros, mas eu quero antes compartilhar com vocês aquilo que a própria Escritura fala sobre ela mesma e dando alguns rumos, alguns princípios sobre o nosso tema, sobre essa questão das nossas motivações corretas ou incorretas ao estudarmos teologia. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, você pode conferir na sua Bíblia aí, está lá em Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. Lá está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Sem querer fazer uma análise sobre esse texto, mas fazendo uma aplicação que está relacionada ao nosso tema aqui, as motivações ao se estudar teologia, nós podemos dizer que, à luz desse texto, à luz de Provérbios 9:10, nós podemos aprender que o estudo teológico envolve temor. O estudo da teologia envolve temor, envolve reverência, né? Eu lembro de um professor que deixava bem claro que teologia, embora ali cruamente analisando o termo, né? Theo, Deus, logia, estudo ou uma palavra sobre, na teologia nós não estudamos Deus. Na teologia, pelo menos diretamente, na teologia, até porque seria impossível, né? Deus não é passível desse tipo de estudo de modo direto. Deus é impossível de ser dissecado, né? Na teologia nós estudamos a revelação de Deus. Na teologia propriamente dita, nós estudamos a palavra de Deus. Então, é um estudo sobre Deus que é mediado pela sua palavra. E esse estudo, ele envolve, segundo a própria palavra, à luz do texto de Provérbios 9:10, esse estudo envolve temor. Porque está falando de um Deus que é o Criador do mundo, é um Deus que te criou, é um Deus que é um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, onisciente, conhece os seus pensamentos mais profundos, aqueles que de repente são um pouco mais belos e também aqueles que são os mais baixos. Quando nós nos quando a gente se dispõe, melhor dizendo, a estudar a palavra de Deus, nós estamos diante de uma palavra que nos lê, né? Nós lemos a palavra, mas enquanto nós a lemos, ela é que nos lê de modo profundo. Então, sempre o estudo sadio da teologia, ele necessariamente, fundamentalmente, envolverá temor em relação a Deus, temor, reverência em relação a Deus. Então, esse é o primeiro texto. Tem outros textos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Lá nós lemos assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Especificamente no comecinho, né? Principalmente no começo, e a vida eterna é esta. E aqui vida eterna é mais do que viver para sempre. Vida eterna é comunhão com Deus, né? Vida eterna é comunhão com Deus. Então a vida eterna é esta. O quê? Que te conheçam a ti. Então o estudo teológico também é vida. Não é algo que deve estar dissociado da sua vida. Quando a gente se dispõe a estudar a palavra de Deus, nós, além da questão da reverência e do temor que nós devemos ter para com o Criador, para com o nosso Criador, o nosso Redentor, esse conhecimento é um conhecimento que não é somente teórico. Passa por questões teóricas, passa por questões cognitivas, mas é algo que foi feito para mudar o mais íntimo do nosso ser, que é o nosso coração. Então, conhecimento teológico, a busca por conhecimento teológico, ela envolve temor, ela envolve reverência, ela envolve também a convicção de que esse conhecimento gera vida,
vida e vida eterna. Outro texto, Jeremias, profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículo 23 e 24, lá nós lemos assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, além de reverência, além de convicção de que esse conhecimento é vida, teologia envolve humildade. Vai ser sempre uma contradição de termos grotesca a adquirir conhecimento teológico e esse conhecimento não redundar em humildade. Obviamente, né, é muito mais fácil falar disso do que necessariamente experimentar e viver isso. Mas é isso que a Bíblia ensina, então é isso que a gente deve buscar. Obviamente, creio que todo teólogo pode testemunhar do fato de que em algum momento da sua vida, ou todo estudante simples de teologia, pode testemunhar em algum momento em que ele ficou orgulhoso ao adquirir algum tipo de conhecimento. Né? Infelizmente isso acontece, mas o que nós estamos relembrando aqui essa noite, nessa aula, é que o conhecimento teológico verdadeiro, né? O estudo da teologia bíblica sadia, deve envolver humildade, deve nos humilhar. Né? Aquele que se gloria não deve se gloriar, como o texto diz, né? Na sua sabedoria, na sua força, em ser rico, nada disso. Mas nós devemos nos gloriar em uma coisa, em conhecer e saber que Ele é Senhor e Ele faz misericórdia. Próximo texto bastante conhecido, o primeiro Salmo, Salmo 1, né, os seis versículos que compõem esse Salmo. E esse Salmo aqui nós podemos fazer, né, entendê-lo em 3 momentos. Né? Primeiro momento, os 3 primeiros versículos, onde o salmista fala da realidade do bem-aventurado. Então a gente poderia, né, uma possibilidade de entender esse salmo, primeira divisão, do 1 ao 3, a realidade do bem-aventurado, uma segunda divisão, 4 e 5, a realidade do ímpio, né? E uma última divisão, que é um contraste que o salmista faz lá no final, entre o justo e o ímpio. Né? Qual que vai ser o final do justo e do ímpio? E principalmente nos primeiros 3 versículos, né, onde o salmista fala da realidade do bem-aventurado, lá nós lemos assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então esse é um retrato que o salmista faz do bem-aventurado. Né? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Nós temos 3 momentos aí, né? E principalmente no versículo 2, o prazer do bem-aventurado, o prazer daquele que é feliz, é estar perto da palavra de Deus. O prazer está na lei de Deus e está em meditar dia e noite nessa lei. O que isso tem a ver com teologia? Obviamente que tudo, né? Quando nós nos dispomos a estudar a palavra de Deus e os assuntos concernentes, né, ao reino de Deus, a palavra de Deus, é importante, é fundamental lembrarmos desse princípio. O salmista experimentava, o salmista desejava prazerosamente estar na presença de Deus, o que significa estar meditando prazerosamente na lei de Deus e meditando nessa lei dia e noite. Né? Meditar é mais do que ler. Né? Meditar são passos adiante. Meditar tem a ver com se demorar, tem a ver com pensar na palavra que foi lida. Pressupõe que você memorizou essa palavra. Se meditar tem mais
do que leitura, mais do que memorização, né? É você ruminar, leva as ideias também de ruminar e buscar aplicabilidade em sua vida daquilo que foi lido. E aí, né, versículos 4 e 5, a realidade do ímpio, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí o contraste final entre o justo e o ímpio. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então perceba que, contrário ao comportamento do justo, que medita prazerosamente na lei de Deus, né? E tem prazer na lei de Deus e medita dia e noite na palavra de Deus, na lei de Deus, na lei do Senhor, o ímpio é muito diferente. E por ser muito diferente, isso tem consequências, né? Próximo texto, que é um texto, né, o Salmo 119, que é uma apologia apaixonada da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Eu quero separar 2 versículos só nesse Salmo 119. Primeiro, Salmo 119, 25. Lá nós lemos assim: A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui também creio que uma possibilidade de entender esse único versículo é fazer uma separação em 3 momentos. Aqui nesse versículo, o salmista, ele primeiro constata a sua situação. Qual que é a sua situação? A minha alma está pegada ao pó. Pó, talvez, fazendo algum tipo de relação com morte, né? Uma situação muito difícil. Então, primeiro ele constata a sua situação, minha alma está pegada ao pó. Depois, ele mostra a insatisfação dele com a sua situação e o clamor. Uma palavrinha só, lá está escrito assim: vivifica-me. Primeiro ele constata a sua situação, a minha alma está pegada ao pó. Depois ele fica insatisfeito com a situação e faz um clamor: vivifica-me. E aí depois nós temos a referência desse clamor, né? A confiança naquele que vai mudar a situação. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então, para o teólogo, para você que estuda já teologia, para você que é estudante de teologia, com graduação, pós-graduação, ou para você que é iniciante, é sempre bom nós lembrarmos que a semelhança do salmista que tinha na palavra de Deus, né? E ele também fazia relação entre vida e palavra de Deus, né? Ele sabia que a tua palavra vivifica, a palavra de Deus traz vida, traz mudança. Então que nós voltemos, ou então, se você nunca fez isso, né, que você comece a enxergar os estudos teológicos como mais do que abstração. Na verdade, tem pouco disso, né? Como mais do que teorização, mas como um estudo, um se aproximar da palavra de Deus, que deve ser feito objetivando vida, objetivando transformação de todos os aspectos da nossa vida. Eu quero também fazer algumas considerações aqui sobre, saindo um pouco, né, ali do Salmo 119, 25, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo as Escrituras, ela tem poder criativo, né? Ela tem algumas facetas aqui. A primeira característica que eu quero destacar aqui, lembrar junto com vocês, é que a palavra de Deus ela tem poder criativo. Lá em Gênesis 1, de 1 a 3, texto bastante conhecido, né? Está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A fórmula, né? O que um pastor, aprendi com um pastor, a fórmula criacional, a fórmula usada por Deus para a criação era a sua própria palavra. Ele é o único que tem esse tipo de poder, de trazer à existência coisas que não existiam, simplesmente, tão somente pelo poder da sua palavra, dizendo: haja, e aquilo passa a existir. Haja luz, e a luz que não existia passou a existir, simplesmente pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus tem poder
criativo. E quando nós estudamos especificamente, né, a revelação de Deus, que nós também chamamos de palavra de Deus, nós temos conhecimento disso. A palavra de Deus é poderosa, tanto a palavra direta dele, no momento da criação, quanto a revelação dele, dinamizada pelo Espírito Santo. E quando nós estudamos teologia, nós temos que ter isso em mente. Além de poder criativo, a palavra de Deus também tem um poder controlador e dominante. Deus controla o mundo, Deus domina sobre o mundo. Ele não somente cria, mas ele mantém o mundo que ele criou pelo seu próprio poder e o poder da sua palavra. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nós lemos assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E disseram: Mestre, não te importas que pereça... Perdão, eu errei aqui. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, aí agora sim: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até pelo poder da sua palavra, acalma-te, emudece? E o mar se acalmou e se emudeceu. Então a palavra de Deus, né, seja na primeira pessoa da Trindade, o Pai, seja na segunda pessoa da Trindade, o Filho, ela tem poder criativo, ela tem poder dominante, dominador, né, controlador, e por fim, a palavra de Deus também tem poder redentivo, salvífico ou restaurador. Lá agora é o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, 13 e 17, lá ele diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, aqui é o principal versículo que eu quero destacar, o 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, Deus é que inventou a dinâmica, o contexto de como ocorre ordinariamente uma salvação. A salvação ocorre quando um homem, pecador, salvo pela graça de Deus, abre a boca e prega o evangelho. O Espírito Santo toca na vida dessa pessoa e essa pessoa é transformada. É retirada do reino das trevas e é levada para o reino da luz. É retirada do inimigo, das garras do inimigo, e é colocada agora na família de Deus. E tudo ocorre dentro desse contexto, onde a palavra de Deus é pregada. O que isso tem a ver com teologia? Tudo em vários aspectos, né? Em vários aspectos. O estudante de teologia é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo. Por amar a Deus, ele sinaliza o amor a Deus amando a sua palavra, e ele sempre vai ter preocupação para saber se essa pregação da palavra está sendo fiel ou não. Se essa pregação da palavra realmente ela obedece os parâmetros, o ensino, o conteúdo, os limites bíblicos, ou se ela está operando, né, fora dos limites bíblicos, e existe um nome, né, para qualquer tipo de mensagem que ocorre ou que opera fora dos limites bíblicos, nós damos o nome de heresia. Então, o estudante de teologia, ele tem prazer na lei do Senhor, né? Ele sabe que teologia é vida, ele tem temor a Deus e deve buscar esse temor a Deus, e ele deve saber que isso, aquilo que eu já falei, né? Que teologia é vida. Teologia tem a ver com a vida da pessoa. Eu disse que seriam 2 textos, né, no Salmo 119, o próximo texto é o Salmo 119, 11. Né? Lá nós lemos assim, um texto bastante conhecido: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Então, aqui uma maneira, né, de você tentar entender o Salmo, você pode fazer 4 perguntas para esse versículo, na verdade. Você faz 4 perguntas aí para o versículo 11 do Salmo 119, e eu creio que a própria palavra nos ajuda a responder. O que o salmista faz nesse versículo? Ele guarda, né? Ele guarda. O que o salmista guarda? Segundo o próprio versículo, ele guarda as tuas palavras. Onde o salmista guarda as tuas palavras? No coração. Né? O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que o salmista faz? Ele guarda. O que o salmista guarda? As tuas palavras. Onde o salmista guarda as tuas palavras? No coração. E coração aqui, nós vamos ver mais à frente nos nossos estudos, coração, biblicamente entendido, tem a ver com aquilo que existe de mais profundo no nosso ser, né? Alguns dizem que o coração é o centro de controle do ser humano, né? No mundo ocidental, né, na literatura romântica ocidental, o coração é a sede dos afetos, né? E não está errado, dentro da cultura ocidental é isso mesmo, né? Biologicamente, o coração é o órgão que bombeia sangue, né, para o nosso corpo. Na cosmovisão hebraica, né, coração é aquilo que existe de mais profundo no ser humano. O pecado é tão profundo que ele atinge o coração. E a salvação, né, do homem escravo do pecado, ela quando ocorre, ela ocorre até no coração. O Espírito Santo vai até o coração, transformando um coração de pedra num coração de carne. Então o salmista guarda as tuas palavras no coração. E para quê? A última pergunta. Eram 4 perguntas, né? O que o salmista faz? Ele guarda. O que o salmista guarda? As tuas palavras. Onde o salmista guarda as tuas palavras? No coração. E para quê? Com que finalidade o salmista guarda as tuas palavras no coração? Segundo o texto, para não pecar contra ti. Então o estudo da teologia também, né, aqui a gente pode extrair um princípio, né? O estudo da teologia deve promover piedade, deve promover senso de responsabilidade. Eu quero aprender para ter uma vida mais perto de Deus, né? Deve também promover o estudo da teologia, dependência e amor pela palavra. Spurgeon, quando comenta esse salmo, né, 119:11, ele diz: a melhor coisa no melhor lugar para o melhor dos propósitos. A melhor coisa, as tuas palavras. No melhor lugar, o coração. Para o melhor dos propósitos, que é o quê? Não pecar contra Deus, né? Infelizmente nós pecamos, né? A própria palavra diz que a vida impecável, né? A impecabilidade é uma impossibilidade do lado de cada eternidade, mas nós devemos lutar pela graça de Deus, né? A luta contra a carne, a luta contra os nossos 3 inimigos, né? O mundo que jaz o maligno, o inimigo, né? O diabo e a carne, né? O pecado que ainda habita em nós, embora não domine, mas ainda habita, tem algum tipo de poder, né? Mas nós sabemos que existe uma esperança certa de que nos novos céus e nova terra nós estaremos não somente livres do poder, né? Não somente livres do domínio, porque já estamos, graças a Deus, em Cristo. Todo aquele que é convertido já está livre do domínio, ainda luta contra o poder do pecado, mas nos novos céus e nova terra nós estaremos livres da presença do pecado, né? Mas até lá, a teologia nos ajuda nessa luta. Mais um texto, Mateus 28, texto clássico da Grande Comissão, Mateus 28, 16, 20. No versículo 18, Mateus 28, 18 a 20, tá? Mateus 28, 18 a 20. Nós podemos entender esses 3 versículos aqui como uma possibilidade de divisão, a base da missão, o imperativo da missão e a garantia do sucesso da missão. O desafio nosso aqui é ver o que isso tem a ver com teologia, né? Obviamente que tem muito a ver, né? Então, no versículo 18, nós temos a base da missão, quando Cristo diz, quando o autor, né, Mateus diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, aí aqui é Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a base da missão, a missão prioritária da igreja cristã. Ela tem uma base. A base não é o homem, não é o poder humano, não. A base da missão da igreja
é isso daqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É a autoridade que foi conferida ao Filho pelo Pai. Qual que é o imperativo ou a ordem da missão? Versículo 19 e 20. Ide, portanto, agora sim o imperativo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso daqui, existe um núcleo muito relacionado desses dois versículos, do conteúdo do 19 e do 20, com o estudo da teologia. Né? Porque Cristo diz que o imperativo que Cristo ordena aqui é fazer discípulos de todas as nações. E como que se faz discípulos? Batizando-os, né? E o batismo simboliza a entrada de alguém que não fazia parte do povo de Deus, agora na família de Deus, né? O batismo tem a ver com isso, nós vamos estudar, Deus permitindo mais à frente, de uma maneira um pouco mais detalhada em eclesiologia sobre a questão do batismo, né? Quando nós estivermos vendo sobre sacramentos, né? Mas principalmente, então, voltando ao raciocínio, fazer discípulos é o imperativo. Como que se faz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí, de uma maneira um pouco mais direta, né? Claro que tem teologia no batismo, obviamente, mas aqui de uma maneira mais direta, o teólogo, né? O estudante de teologia, né? O cristão. E quando nós falamos aqui de teólogo, né? Estudante de teologia, a gente está falando de todos os cristãos, né? Todos os cristãos, aqueles que têm muito estudo, aqueles que infelizmente tiveram, né, por vários motivos, pouco estudo formal, mas querem ser estudiosos das Escrituras, né? E na história da igreja nós temos aí vários exemplos, e às vezes nós vamos fazer conexões com a história da igreja também, algum tipo de biografia para ilustrar algum ponto doutrinário, mas nós vemos aí pessoas que foram alfabetizadas, né? Nas Escrituras, né? E que embora não tiveram assim tanto destaque acadêmico, nada disso, né? Até não estudaram tanto formalmente, mas eram pessoas eram cristãos e cristãs extremamente piedosos, pessoas muito piedosas, né? Que conheciam as Escrituras e que quando abriam a boca tinha um peso diferente, devido à sua piedade conseguida pela graça de Deus, obviamente, né? Sempre pela graça de Deus, nunca méritos humanos, mas pessoas que se consagraram a Deus pela sua graça e dedicaram-se a gastar tempo e gastar a sua vida lendo, pregando e obedecendo as Escrituras. Então, quando aqui Cristo diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado. A teologia se preocupa em qual deve ser esse conteúdo. Como que é o conteúdo desse ensino? Sempre escriturístico, né? E por fim, vimos a base da missão, o imperativo da missão e a garantia do sucesso da missão. Essa é uma missão que está fadada ao sucesso. É impossível que a missão da igreja cristã, a missão que Cristo deu aos seus, ela não venha a ser levada a cabo, né? E aqui nós vemos então no final do versículo 20, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Cristo nos garante que toda a autoridade, a base, foi dada a Ele, e no final tudo vai dar certo. Obviamente que até lá é muita luta, mas Cristo está conosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. E o estudante de teologia, né? O propósito nosso aqui é entender, né, como que melhor nós podemos cumprir a missão que Cristo nos deu. Mais um texto, o último texto, deixa eu ver se é o último mesmo, isso é o último texto, estamos chegando ao nosso final, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, a parte A. Isso aqui também é bem emblemático, né? Lá está escrito assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência. Então a ideia aqui, Pedro nos ensina, né? Você conhece bem o ensino desse texto, todas as vezes que alguém pedir a razão, o motivo, né, a base da nossa esperança, nós devemos
ser capazes, estar preparados para responder onde que está a nossa esperança. Agora, isso só será possível quando Cristo estiver no nosso coração santificado, né? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aí sim nós estaremos preparados para responder a todo aquele que pedir a você, né, a nós, a razão da nossa esperança. Agora, como que se faz isso? Aqui também tem, né, o Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele dá 3 características aqui de como nós devemos dar a razão, né, promover, explicar a razão da nossa esperança. E aqui tem um desafio que eu creio que vários de nós, eu infelizmente já errei bastante, né? Às vezes a gente acha que teologia é aquele conhecimento que nós temos e adquirimos para simplesmente vencer debates, enfim, ofender, humilhar as pessoas e ganhar aquela coisa, né? Os debates aí de internet, aquela coisa toda. Não, né? Não. E eu só tenho que falar para mim mesmo. Aqui o autor diz: Deus, pela instrumentalidade de Pedro, diz que nós devemos santificar a Cristo, estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança, fazendo isso como? Mansidão, temor, né, aquela reverência para com Deus, e você está diante de alguém que porta a imagem e semelhança de Deus, e você quer ganhar essa pessoa para Cristo, né? E o objetivo da apologética cristã, né, que é a área da teologia que estuda, existem várias definições, né, mas é a área da teologia que estuda a defesa da fé, né, que busca se munir dos melhores argumentos, os argumentos bíblicos, para mostrar o quão absurdo é uma vida sem Cristo e que somente existe base numa vida onde Cristo é a pedra angular da nossa própria vida, né? Então, a gente ainda vai comentar um pouquinho sobre a apologética, né? Mas o grande objetivo da apologética não é o vencer o debate em si, não. É ganhar aquela pessoa para o reino de Cristo. E você não faz isso sendo grosseiro, né? Sendo bélico. Eu sei que esse é um desafio, né? Porque alguns são mais tímidos, outros gostam de falar bastante, e eu creio que às vezes ter muito conhecimento, ou achar que tem, normalmente acontece isso, né? Nós não temos tanto, mas a gente acha que tem muito conhecimento, e usa esse conhecimento, né, como se fosse, né, um porrete para bater nas pessoas. Aqui nós somos humilhados se nós pensamos assim, né? Se eu penso assim, olhando para esse texto, eu sou humilhado. Eu tenho que rever, né? E tenho que assumir que, de repente, a gente, às vezes, infelizmente, já fez isso. Eu devo fazer com mansidão, eu devo fazer com temor e eu devo fazer com boa consciência, né? Depois que conversei, depois que argumentei amorosamente com aquela pessoa, né? Discordando do conteúdo do que ela fala, mas pela graça de Deus buscando demonstrar amor por ela, porque ela está equivocada e você quer vê-la rendida aos pés de Cristo. Então depois eu tenho que ter uma boa consciência, né, de que eu falei a verdade, mas em amor. Claro que isso é um desafio e nós dependemos totalmente da graça de Deus para fazer isso, né? Corrigir as pessoas e também nós sermos corrigidos. Mansidão, temor e boa consciência. Quero terminar com uma citação, aproximando do final, depois nós temos algumas aplicações. Spurgeon, né, aquele pregador ali, o pregador famoso, pregador batista, lá do século XIX, né, considerado lá o príncipe dos pregadores, ele fez uma afirmação muito orientadora sobre isso daqui, sobre o nosso assunto, né? Sobre esses pressupostos que nós devemos ter, as motivações ao estudar teologia. Ele diz o seguinte: há algo muito proveitoso para a mente na contemplação do divino. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. É tão profundo que nosso orgulho se afoga em sua infinitude. Podemos compreender e manejar outros assuntos, sentir algum tipo de satisfação com isso e seguir o nosso caminho pensando: veja como sou sábio. Mas, quando nos deparamos com essa ciência superior, ele está falando da teologia, descobrimos que nossos olhos de águia não podem ver sua grandiosidade e voltamos com a solene exclamação: eu sou de ontem e nada sei, sou ignorante.
Contudo, enquanto humilha a mente, pensar sobre Deus também a expande. Isso aqui é muito precioso, né? Ao mesmo tempo que pensar sobre Deus nos humilha, ao mesmo tempo expande a nossa mente. A importância da humildade no estudo da teologia. E ele termina dizendo: nada ampliará tanto o intelecto, nada magnificará tanto a alma do homem, quanto uma devotada, honesta e contínua investigação desse grande assunto. Deus, né? E Spurgeon era fantástico, né? O jeito que ele escrevia, né? De um jeito que a gente lê e fica apaixonado. E ele foi uma pessoa, né? Que provavelmente ele tinha noção dos seus erros, né? Mas os sermões, né? Os livros que ele escreveu, né? As mensagens que ele escreveu, elas mostravam isso, né? De alguém que era alguém que amava a Deus acima de tudo, alguém que amava o próximo como a si mesmo, alguém que sabia que errava nisso tudo, né? Alguém que tinha humildade, que tinha senso de temor, né? De tremor quando falava de Deus e da sua palavra, né? Alguém que era apaixonado pela palavra de Deus, um estudioso profundo das Escrituras, não era necessariamente um acadêmico, né? Mas entendia muito, muito das Escrituras, e um homem que foi usado extremamente por Deus e continua sendo usado, né? Os seus escritos continuam sendo usados para edificação e instrução da igreja. Eu quero encerrar esse nosso primeiro encontro fazendo algumas aplicações do que nós falamos aqui. Então, lembrando, essa primeira aula, né, introdução da introdução, para falar sobre as motivações ao se estudar a teologia. Então, de tudo isso que nós vimos aqui de maneira bem rápida, eu quero dizer o seguinte: estudemos teologia para conhecer a palavra de Deus e pensar de uma forma que honre a Deus e a sua palavra. Que essa possa ser uma, né, das características das nossas motivações ao nos aproximarmos da palavra de Deus, né, e dos estudos teológicos. Estudemos teologia também para nos aproximarmos de Deus e para amá-lo como a palavra ensina. Né? Se nós colocarmos isso e se nós pedirmos isso em oração para que Deus coloque no nosso coração amor a Ele, enquanto nós estudamos os assuntos relacionados a Ele, eu creio que pela graça de Deus nós podemos ter muito proveito. Estudemos teologia para nos parecermos mais com Cristo. Estudemos teologia para sermos cheios do Espírito Santo. Estudemos teologia para melhor servir a Deus servindo as pessoas. Se os meus estudos, né, se o estudo da Escritura, se o estudo da teologia não provoca em mim vontade de servir a Deus e servir a Deus necessariamente, incide em servir ao meu próximo. Então tem algo errado. Pode ter certeza que tem algo errado. E não é com a teologia, sempre é com a gente, né? Sempre é com a gente. Se eu não quero servir a Deus e ao próximo, mas quero ser um estudante de teologia. É sempre uma contradição de termos. Estudemos teologia para melhor cumprir a missão que nos foi dada, que é qual? Fazer discípulos. Essa é a missão prioritária da igreja cristã, fazer discípulos. E nós fazemos discípulos batizando e ensinando. E se entra na questão do ensino, necessariamente eu tenho que estudar Escritura e teologia. Estudemos teologia para crescermos em humildade. Peça, Senhor, eu não sou humilde. Senhor, eu tenho percebido que a minha fala é grosseira, é bélica e é orgulhosa. Muda o meu coração, porque eu sei que a tua palavra quer que eu seja humilde. Né? O Senhor mesmo que diz lá em Isaías: o homem para quem olharei é esse, o humilde, o contrito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Estudemos teologia para viver melhor. Teologia é vida. Então, se eu estou aprendendo teologia da maneira correta, isso deve me levar a viver melhor. Estudemos teologia para saber como agir no sofrimento. Porque a teologia, obviamente, ela fala sobre a questão do sofrimento. Todos nós sofremos. E uma teologia robustamente bíblica, ela vai nos dar norte no momento do sofrimento, no momento da doença, no momento da morte. Estudemos teologia para morrermos como cristãos. Morrermos como cristãos que combateram o bom combate. Estudemos teologia para estarmos preparados para responder
para responder, perdão, a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que reside em nós. E que nós possamos fazer isso com mansidão, temor e boa consciência. E por fim, por último, estudemos teologia para a glória de Deus, não para a nossa glória. Porque a nossa glória consiste em glorificar a Deus. Então estudemos teologia para glorificar a Deus e para experimentar mais alegria nele. Mais alegria e conhecimento nele. Que Deus seja conosco. Por hoje é isso, né? Até o próximo Sã Doutrina, se Deus permitir. E que Deus o abençoe ricamente. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui de volta no nosso novo formato do Sã Doutrina. Hoje foi essa primeira aula bem introdutória, né? Nós falamos um pouco, de modo introdutório também, sobre a questão da motivação no estudo da teologia, né? Eu quero avisá-los, creio que alguns já sabem, né? Outros talvez não, que nós podemos interagir, né? Interagir um pouco aí em termos de perguntas, né? Vocês podem mandar perguntas via YouTube, e aqui nós vamos selecionar algumas perguntas, né? E eu peço que você sempre se esforce para levantar questões que estejam relacionadas ao assunto do dia, tá? Nós vamos sempre, de maneira mais adiantada, nas redes sociais, veicular qual será o assunto que nós vamos tratar na próxima semana, e aí você, tendo curiosidade, interesse, você pode elaborar a sua pergunta, levantar a sua questão sobre o assunto específico daquele dia, e nós vamos nos esforçar para responder de uma maneira adequada, ok? Então, vamos interagir e buscar aprender juntos. Eu quero então só terminar falando sobre alguns livros que eu indico, né, sobre o assunto de hoje. Então, o que eu já disse para vocês, Pequeno Livro para Novos Teólogos, ok? Tem outro livro que é um clássico, Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores, do Helmut Thielicke. Livro muito interessante, livro pequeno, mas precioso sobre esse tema, tá? Um livro que vai dar um pouco do norte na nossa proposta de estudos doutrinários é esse livro aqui do Luiz Berkoff, Sumário de Doutrina Cristã, editora Monergismo. O livro do Helmut Thielicke, da editora Vida Nova. E um livro também precioso de um autor que nós gostamos muito, do J.I. Packer, né? O James Zinner Packer, é O Conhecimento de Deus. Um livro fantástico que também trata sobre essa questão, trata de outras questões também, né? Mas dessa também sobre motivação e pressupostos no estudo sobre teologia, ok? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Tenham até a próxima semana. Que Deus o abençoe.